Eu vou te revelar 4 armadilhas cognitivas que podem estar impedindo você de enxergar um talento que talvez esteja aí, diante dos seus olhos. E no final, vou mostrar como usar a inteligência artificial para investigar essas armadilhas a partir das evidências do seu próprio comportamento. Você provavelmente já andou pesquisando por aí para saber no que é bom. Talvez já tenha feito testes, perguntado para as pessoas mais próximas, consultado uma taróloga, uma astróloga, ou até pediu uma luz para a inteligência artificial, esperando que a resposta certa finalmente aparecesse. O problema é que tudo isso parte da mesma ilusão, a de que nosso maior talento é algo que está esperando ali para ser descoberto. Só que provavelmente eles já deram sinais centenas de vezes, mas fomos treinadas para ignorar cada um deles. E essa nossa cegueira pode estar sendo sustentada por mecanismos mentais que executamos todos os dias sem perceber. Prazer, eu sou a Ari, especialista em ciências comportamentais com foco em tomada de decisão e mestre em tecnologia e inovação. O primeiro mecanismo que pode estar impedindo você de enxergar um talento que talvez já esteja diante dos seus olhos se chama viés do ponto cego. Nós, seres humanos, somos extremamente bons em identificar os comportamentos, os padrões e até os defeitos dos outros. O problema é que essa mesma capacidade praticamente desaparece como num passe de mágicas quando o objeto da análise somos nós mesmos. E isso vale tanto para os nossos erros quanto para as nossas qualidades. Por exemplo, quando julgamos alguém por uma determinada atitude, muitas vezes não percebemos que cometemos o mesmo tipo de atitude que ela. Da mesma forma, quando possuímos uma habilidade muito desenvolvida, raramente a reconhecemos como um talento. Quando você faz algo com excelência, porque aquilo é natural para o seu cérebro, essa habilidade entra no piloto automático. Você deixa de percebê-la como uma competência e passa a enxergá-la apenas como o seu jeito normal de funcionar. Imagina, por exemplo, uma professora que é perita em mediar conflitos na escola. Todos os colegas, pais de alunos enxergam nela uma negociadora genial, mas ela mesma não vê. Para ela é só o jeito normal de conversar. O ponto cego é exatamente esse. Ela nota os erros de comunicação de todo mundo, mas é incapaz de enxergar a própria técnica que usa para resolvê-los. Ou melhor, ela simplesmente deixa de registrar aquilo como uma evidência do seu talento. Por isso, o seu maior talento pode não estar escondido porque seja raro ou difícil de encontrar. Ele pode estar escondido justamente porque se tornou óbvio demais para você. Agora eu quero saber uma coisa: isso faz sentido para você? Você consegue lembrar de alguma habilidade que sempre considerou normal, mas que talvez outras pessoas não tenham? Se essa reflexão já fez você enxergar algo diferente, me deixa saber curtindo esse vídeo. O viés do ponto cego só foi o primeiro problema, só que nem é o maior, porque mesmo quando conseguimos enxergar uma habilidade, ainda existe uma segunda armadilha: acreditar que esse talento não tem valor justamente porque é fácil demais. Às vezes você até reconhece que faz alguma coisa muito bem. O problema é que não atribui valor a isso. Nós crescemos em uma cultura que nos ensinou a associar valor ao sofrimento. Acreditamos que tudo que realmente importa exige sacrifício, noites em claros e, principalmente, dor de cabeça. Nas ciências comportamentais, esse fenômeno está ligado à justificativa do esforço e ao efeito IKEA, a tendência psicológica de dar muito mais valor a algo simplesmente porque nos custou um trabalho duro para construir. Quando você realiza uma tarefa com extrema facilidade, quando o seu cérebro processa aquilo com total fluência, você comete um erro de julgamento. Como não houve sofrimento, você conclui que não houve mérito. O raciocínio vira quase que automático. Se isso foi tão fácil para mim, não tem grande valor. Qualquer pessoa conseguiria fazer. Pense em alguém que resolve logística de uma viagem em família em 20 minutos. Ela acha o hotel, alinha os horários de todo mundo e fecha os passeios sem nenhum estresse. A reação automática dela é desdenhar. Ah, nem me deu trabalho, eu fiz isso enquanto tomava um café. Talento seria se eu tivesse parado, feito uma planilha comparativa, analisado dezenas de hotéis e montado um itinerário detalhado. Como para ela não houve trabalho duro, ela concluiu que não houve mérito e joga fora a chance de reconhecer uma habilidade altíssima de gestão e organização.
É o seu caso? E aí, o paradoxo é que você passa a vida buscando validação justamente nas coisas que mais te esgotam, enquanto descarta as habilidades geniais que você executa com facilidade pura. Agora, e se eu te dissesse que o seu maior obstáculo para descobrir um novo talento fosse uma armadilha ainda mais perigosa que as demais? Porque a primeira faz você não perceber uma habilidade, a segunda faz você desvalorizar aquilo que faz com facilidade. Mas existe uma terceira, ela impede que novos talentos sequer tenham a chance de aparecer. Em algum momento da escola, da faculdade, do seu primeiro emprego, alguém colocou um rótulo em você. Você é a pessoa das exatas. Você não leva jeito para isso. Você é bem ruim em vendas, hein? Você é apenas a executora. O problema é que, depois de repetir essa história por tempo suficiente, ela deixa de parecer uma opinião e passa a funcionar como uma identidade. Nas ciências comportamentais, esse fenômeno é conhecido como pré-fechamento identitário. Ele acontece quando assumimos uma identidade antes de investigar de verdade tudo aquilo que somos capazes de fazer. E isso muda o nosso comportamento. Você deixa de aceitar determinados desafios porque, entre aspas, eu não sou boa nisso. Eu vejo isso muito claramente na minha própria família. Meu irmão mais velho ouviu durante boa parte da infância uma professora repetir que ele era burro. Pode parecer apenas um comentário infeliz, mas quando uma criança escuta a mesma história muitas vezes, ela deixa de parecer uma opinião e começa a soar como um fato. Lembro dele dizer isso sobre si mesmo com a maior naturalidade. O curioso é que meu irmão tem uma habilidade impressionante para trabalhos manuais. Se você der um problema mecânico, uma ferramenta ou praticamente qualquer coisa para consertar, ele aprende, adapta e encontra uma solução. E eu tenho quase certeza de que quando você ouvia ou assistia esse vídeo, o rosto de alguém passou pela sua cabeça. Aquela pessoa que vive dizendo: "Eu não levo jeito para nada", ou que parece presa a um rótulo antigo. Compartilhe esse vídeo com ela, às vezes tudo que falta não é talento, é uma nova forma de olhar para as próprias evidências. Chegamos à última possível armadilha, e talvez seja a que você mais vai se identificar. Existe uma pergunta que quase ninguém faz quando recebe um elogio sincero. E se essa pessoa estiver certa? O mais comum é fazermos exatamente o contrário. Vai me dizer que não é assim. Quando alguém reconhece uma habilidade nossa, a primeira reação costuma ser de diminuir aquela evidência. Imagina alguém que tem facilidade de desenhar qualquer coisa e recebe uma mensagem do chefe dizendo assim: "Ficou sensacional, você leva um jeito absurdo para o desenho manual." A reação imediata dela não é comemorar, é mandar uma mensagem para o colega. Ele estava de bom humor hoje. Desenho todo torto esse que eu fiz. Ela prefere inventar uma desculpa para anular o elogio a aceitar que a percepção da chefe pode estar certa. Porque aceitar significaria reescrever a história que ela não é uma pessoa criativa. E se essa também é a sua reação automática em relação a elogios, talvez você esteja diante da quarta armadilha, que se chama o ego totalitário. Assim como um regime autoritário que reescreve a história para permanecer no poder, a nossa mente faz de tudo para preservar a imagem que já construiu sobre quem somos. E isso inclui censurar qualquer evidência que ameace essa narrativa. Quando alguém elogia uma competência sua, aquele elogio não é apenas um comentário, é uma informação nova sobre quem você pode ser. Mas se essa informação entra em conflito com a identidade que você construiu ao longo dos anos, o cérebro encontra rapidamente uma justificativa para descartá-la. Eles só estavam sendo educados. Foi só uma exceção. Ah, estavam exagerando. O pré-fechamento identitário faz você parar de explorar novas possibilidades. O ego totalitário faz você rejeitar as evidências que poderiam mudar a sua percepção sobre si mesma. O resultado é o mesmo. O mundo continua enviando sinais para você sobre os seus talentos, mas a sua mente prefere proteger uma história antiga a atualizá-la com novos fatos.
Essas são 4 das principais armadilhas cognitivas que podem esconder um talento, mas não são as únicas. E é justamente por isso que tentar responder sozinha à pergunta "qual é o meu maior talento?" costuma ser tão difícil. Porque quem está investigando é o mesmo cérebro que criou essas armadilhas. E aqui a inteligência artificial pode se tornar uma ferramenta extremamente útil. Não porque ela saiba mais sobre você, muito pelo contrário, mas porque ela consegue organizar informações, fazer perguntas, cruzar evidências e desafiar interpretações de uma forma muito menos contaminada pelos seus próprios vieses. Só que existe um detalhe importante. A pior pergunta que você pode fazer para a inteligência artificial é: qual é o meu talento? Essa pergunta faz a inteligência artificial tentar adivinhar uma resposta. Em vez disso, peça para ela investigar por que você ainda não conseguiu enxergar os seus talentos. É muito mais fácil. Eu preparei um prompt para isso e ele está fixado nos comentários. Mas antes de sair para testá-lo, espera um pouco. Faz uma coisa: deixa seu like nesse vídeo e compartilha com alguém que diz que não possui talentos. Isso me ajuda a produzir mais conteúdos como este. Depois volta aqui e me conta uma coisa: qual foi o principal fator que a inteligência artificial identificou que estava dificultando você enxergar os seus próprios talentos? Eu quero muito ler as respostas. E se você gostou desse tipo de conteúdo, na descrição do vídeo tem o link do meu site, onde eu compartilho outros produtos e prompts gratuitos para quem quer entender melhor o próprio comportamento e tomar decisões mais conscientes. Se esse assunto faz sentido para você, aqui no canal existem outros vídeos mostrando como utilizar a inteligência artificial para organizar o pensamento, construir clareza e tomar decisões melhores em diferentes áreas da vida. Te espero lá!